Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez temos a tarefa de aqui estar para realizarmos reflexões sobre as máximas do Evangelho do Cristo. E a Ele pedimos as bênçãos para todos nós, rogando que Ele nos inspire para que as palavras aqui trazidas possam nos auxiliar às mudanças que necessitamos fazer no que diz respeito à vivência da Boa Nova, à compreensão do valor, do sentido espiritual de cada uma dessas máximas. O capítulo 13º, que traz a máxima, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, é subdividido em vários itens, é um capítulo bem extenso, em razão, provavelmente, da necessidade de nós nos aprofundarmos mais nesse conteúdo para, aprimorando, colocarmos em prática efetivamente em nossas existências. E Allan Kardec, além dos textos lidos por Toinho, apresenta-nos vários itens que dizem respeito ao dar sem esperar retribuição, ao óbolo da viúva, à piedade, aos leprosos, às curas, todo um roteiro que faz elo com a proposta do dar sem esperar retribuição, que ainda é muito difícil para todos nós. Quando vivenciamos outros momentos em outras vertentes religiosas, nós ouvíamos dizer que quando se fosse dar uma esmola, se deveria esconder a mão esquerda para que ela não visse que a mão direita estava se estendendo para doar, apenas representando um gesto mecânico, superficial, que nós acreditávamos ser só aquilo. Fazíamos, tomávamos essa postura sem avaliar o profundo sentido do que significaria que esta mão esquerda estivesse escondida para não ver o que dá a mão direita, desconhecendo, portanto, o chamado para a consciência espiritual que Jesus nos faz quando nos apresenta essa proposta. E no momento em que nós começamos a tentar compreender melhor essa vertente, esta nova versão que a doutrina vem nos apresentar através do comentário das instruções dos Espíritos e dos comentários de Allan Kardec, nós vamos vendo a grandiosidade, a magnitude do sentido do que seja essa máxima que reflete a caridade desinteressada, que reflete a modesta atitude de doar, a caridade anônima, natural, esse exercício do amor para que os outros recebam um pouco mais daquilo de que dispomos. Quando Jesus apresentou essa máxima no Sermão da Montanha, antes de apresentá-la como as demais outras máximas que dizem respeito a esse grande conteúdo do sermão, ele esteve durante 40 dias em silêncio e meditação, entrando em sintonia com a divindade, com o Pai de amor, para que pudesse, inspirado, trazer a Boa Nova através do Sermão do Monte, mostrando o roteiro de transformação íntima para cada um de nós, mostrando o caminho para que nós, em cumprindo aquelas máximas, em cumprindo o seu convite, conseguíssemos realizar em nós essa mudança, essa renovação. E Jesus, ao se apresentar no Monte Curum Haiti, ao lado do Lago de Genezaré, ao sudoeste do Lago de Genezaré, ele começou a nos propor a plataforma do Reino de Deus, como nos diz Huberto Roden. Essa plataforma que implica em que nós mudemos a forma de caminhar através da vivência dessas bem-aventuranças. E após apresentar as bem-aventuranças, rompendo aqueles paradigmas da época em que o poder, o status, o prestígio estavam
acima de qualquer coisa, ele apresentou como bem-aventurados os aflitos, os misericordiosos, os perseguidos, e em seguida deu-nos a sugestão de que nós buscássemos vivenciar a caridade modesta, a caridade desinteressada, o que é muito difícil ainda para nós, sobretudo nesta época em que a mídia favorece muito a que nós exponhamos todos os nossos passos. Nós temos a necessidade de publicizar todas as ações que são feitas, desde o prato que ingerimos, que consumimos, até os feitos que porventura estejam ligados aos atos de amor, aos atos de caridade. E neste momento em que o mundo acompanha as redes sociais, nesse cenário do espetáculo, não é à toa que o nosso orgulho, que o nosso desejo de publicidade se apresenta mais fortemente. E muitas vezes nós fazemos o bem, nós tentamos exercitar a beneficência modesta, mas na verdade o que nos inspira é o desejo de visibilidade, é o desejo de que todos aqueles que a nós tenham acesso aos nossos atos, essas criaturas aplaudam, reconheçam, louvem e até, caso sejam beneficiadas, agradeçam e retribuam. Então nós estamos demonstrando a imperfeição, a impureza ainda que temos no momento de exercitar uma ação no bem. Quando nós exercitamos essa ação no bem, buscando o interesse pessoal, buscando a retribuição, buscando os louros e a gratidão, na verdade, em razão de estarmos trazendo a caridade como foco da nossa ação, estamos demonstrando as tendências egóicas que ainda trazemos e o orgulho exacerbado que ainda faz parte de nós. É preciso que, diante da máxima do Cristo, sobre a mão esquerda não ver o que a mão direita dá, é preciso que nós compreendamos a necessidade de que esta ação seja uma ação de doação verdadeira. E muitas vezes nós também confundimos essa parte da ação como doação. Por quê? Porque aprendemos em outros momentos que esse gesto tem de ser unicamente material. Então nós damos uma comida, nós damos um agasalho, nós doamos bens materiais, quando na verdade a verdadeira doação é a doação do sentimento. É a doação em que nos envolvemos com o outro para fazer que o outro beneficiado se eleve, se sinta bem, através da elevação que nós já conseguimos a partir desse desejo de transformar o gesto de amor, não apenas material, mas sobretudo espiritual. No momento em que compreendemos isto, os gestos nossos, os gestos de benemerência, de benevolência, de beneficência, eles vão se ampliar, porque na verdade, em lugar de nós estarmos estabelecendo uma relação de troca, como é tão comum nos nossos dias, nós só damos aquilo pensando na retribuição, nós vamos estar doando incondicionalmente, colocando o nosso amor à disposição do outro, colocando o bem que há em nós, mesmo que incipiente, em ação para que o outro progrida, para que o outro esteja bem. E nós observamos isso em muitos dos momentos na nossa existência. Não adianta querermos receber retribuição sempre, porque nós vamos ver que isso não vai suprir a nossa necessidade de amor. A verdadeira retribuição é o bem-estar que sentimos. No momento em que nós já dizemos ter uma fé, e esta fé que nos anima, que nos alimenta, que alimenta também a nossa esperança, alimentando consequentemente a nossa ação no bem,
esta fé vai fazer que nossos gestos de bondade, que o nosso amor, ainda incipiente, ele transborde, em razão de nós estarmos ligados com a divindade. Quando nós nos sentimos amparados por essa luz divina, nós vamos desejar que o outro também receba os mananciais de luz de que muitas vezes dispomos e nem conseguimos multiplicar, distribuir, disseminar. Nos exemplos mais simples nós observamos isto. Outro dia, uma historinha que mandaram no grupo do WhatsApp, apresentava uma criança que estava com fome e que olhava uma vitrine de uma panificadora, vendo ali todos aqueles alimentos, aquelas guloseimas, e ele apreciando, mas sem condição de comprá-las. E de repente aparece alguém que enxerga aquela criança, aquele invisível, não é? Muitas vezes invisível na sociedade, e propicia a ele a chance de comer alguma coisa ali. Prepara um lanche, entrega a ele e fica perto, conversando, perguntando sobre sua vida, onde ele morava, dando atenção, colaborando com sua presença, doando um pouco do seu amor. E ao término do lanche, a criança, depois da conversa e de ter gostado desse encontro, olha para o rapaz que o beneficiou e diz: me diga uma coisa, você é Deus? Para nós vermos o quanto de divino há em nossas atitudes. E nós não precisamos, como os grandes missionários, realizar obras magnânimas. A obra do amor é fruto da fé que nos alimenta. A partir do momento que nós nos alimentamos espiritualmente, nós sentimos o desejo de sair um pouco, de transbordar aquilo que já temos para outros que muitas vezes não têm acesso nem ao mínimo necessário. E mesmo assim, nós ainda relutamos em ajudar, porque começamos a julgar. Eu só vou ajudar aqueles que possam me retribuir. Eu só vou ajudar aqueles que tenham condição de não fazer nada errado, quando na verdade aqueles que ainda estão em erro são os que mais necessitam de nossa ajuda. Existe um trabalho nesta casa, nem todo mundo sabe, que se chama Caravana de Francisco de Assis. Um grupo sai aos domingos à tarde para levar, além do alimento material, o alimento espiritual e o alimento da emoção, do afeto, do amparo, aos moradores de rua. E muitas vezes nós nos sentimos envergonhados diante dos gestos grandiosos dessa turma, porque nós olhamos para aquele pedinte e o vemos, por exemplo, cheirando cola, demonstrando que estão alcoolizados, e nós ficamos julgando. Ajudar uma criatura dessa? Para quê? Se o que eu ajudo ele vai e vende e vai beber de novo. Quem de nós já não disse isso e não pensou assim? Nós pensamos demais assim. Nós enxergamos unicamente a superfície. Nem sempre nós sabemos, nós percebemos no outro a dor por que ele passa. Que motivos os levam para viver ao léu? Nestes dias de muito frio, toda vez que eu me deito, eu me lembro deles. E me lembro da caravana que vai socorrê-los. Da caravana que vai ao encontro e escuta as lamentações, as histórias, os medos, as dores da alma. E nós olhamos só a superfície, a sujeira, o desmantelo, os pés descalços e os vícios barulhentos que são enxergados por todos nós. Esquecendo também do exemplo de Jesus, que em todos os momentos, nos seus gestos de amor, de doação e de acolhimento, ele não olhava a superfície.
jamais olhou. Jesus direcionava-se ao ser imortal, ao espírito com um construto histórico que traz todo um conteúdo a que nós não temos acesso, mas Jesus enxergava isso e percebia a fragilidade e auxiliava e curava e socorria. Os caravaneiros do bem no mundo são inúmeros, que vão levar alento a quem precisa. E ninguém precisa saber quem são. Vocês sabem quais são os membros da caravana de Francisco de Assis aqui? Vocês não sabem. Nem precisam saber, mas Deus sabe. Porque a verdadeira recompensa para este grupo, por exemplo, e para tantos outros trabalhos dos quais nós temos conhecimento, é o bem-estar em servir. Só quando nós nos dispomos a servir é que vamos propiciar o vir a ser tão sonhado por todos nós. Se nós queremos crescer, nós precisamos abrir os nossos braços, as nossas mãos, a nossa mente e o nosso coração para abraçar os infortúnios ocultos. Quantas são as criaturas que hoje estão fugindo da existência física porque não encontram uma pessoa para escutar a sua dor? Tão fácil. A verdadeira caridade, os espíritos superiores nos dizem, na questão 886, não é dar esmola, não é dar dinheiro, não é dar casaco, não é dar cobertor. Esse é muito importante no momento em que o irmão necessita, o nosso semelhante necessita. Mas é muito mais valioso nós nos lembrarmos do conceito dado pelos Espíritos. Perdão, benevolência e indulgência. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Nós somos benevolentes para com todos ou só para aqueles que moram conosco na nossa casa? E às vezes nem para eles. Nós somos indulgentes para com as imperfeições dos outros? Se assistimos a um programa na televisão que nos apresenta uma determinada figura pública que cometeu deslizes que todos nós talvez já tenhamos cometido, e nós vamos julgá-lo por aquilo e criar inclusive energias de ódio, de vingança, gerando todo o mal-estar e certamente maculando o nosso perispírito. Nós perdoamos? Tão difícil perdoar? Essa caridade verdadeira nós ainda não conseguimos exercitar, mas Jesus confia em que nós vamos conseguir. E os Espíritos nos ajudam muito, inspirando-nos para observarmos aqueles que estão no caminho conosco, pedindo socorro, gritando por misericórdia, e muitas vezes frios e indiferentes, fechados no nosso ambiente mais íntimo, aconchegante, agasalhado, nós não nos lembramos. Nós não percebemos o rosto do irmão que vem à nossa casa nos pedir um pão. Se pudéssemos, nós jogaríamos o pão por cima do muro para sequer olhar o rosto dele. Nós achamos que somos melhores e ainda achamos que somos caridosos. Aqui num dos trechos dos comentários de Allan Kardec e das instruções dos Espíritos, é dito que, na maioria das vezes, em lugar de fazermos caridade, nós demonstramos muito mais egoísmo e orgulho. Eu me orgulho de fazer aquele trabalho. Eu me orgulho de realizar, de colaborar com determinada campanha na minha comunidade ou na minha casa espírita. Eu estava até refletindo sobre isso. Durante a campanha dos cobertores aqui na casa, digamos que uma pessoa dê 20 cobertores, porque tem condição econômica para fazer isso. E outra quer ajudar, quer participar, mas ela só pode dar um com muito sacrifício. E fica receosa, tímida, por ver que
no WhatsApp alguém está dizendo, eu dou 20, o outro diz, eu dou 10, eu dou 15, e a outra diz, mas eu dou só um, esse povo tudo dando 15 e 20, eu não vou dar não. Quer dizer, nós estamos, na verdade, até intimidando o outro para que ele não haja. Mas nós nos lembramos assim do óbolo da viúva. Jesus deu o exemplo. A viúva foi ao sábado levar sua colaboração. Todo mundo queria aparecer, levar ao templo o muito que possuía para demonstrar que tinha condição econômica para doar o máximo possível. E a viúva, tímida, acabrunhada, caladinha, foi lá e colocou aquele pinguinho de colaboração. Mas Jesus disse, quem deu mais? De todos os que doaram, quem doou mais? Aquela que deu do que lhe necessitava. Porque é muito fácil a gente dar do que está sobrando, gente. A gente só dá o que está sobrando. É o pão seco, que ninguém em casa quer comer, a gente dá. É a fruta que está deteriorando já, ficando muito madura. Muitas vezes acontece isso. E nós nos esquecemos da viúva, do exemplo que Jesus deu. Nós esquecemos do sentido espiritual profundo nessas palavras. Do sentido que demonstra que nós precisamos doar, mas não apenas doar o material. No gesto de doar, nós precisamos também nos doar. Doar nosso tempo aos que estão dentro de casa e aos que estão do lado de fora, porque a família é universal. Doar nosso respeito às diversidades. Doar um pouco do nosso amor, da nossa atenção a criaturas que não têm ninguém por elas. Visitar um orfanato. Levar carinho àquelas crianças que não podem sair de dentro do berço, porque não tem quem segure para fazer um carinho, para fazer um afago, porque se botarem no mau costume, o menino vai ficar querendo e não tem quem. Quantas pessoas passam tardes, noites, manhãs, olhando para a TV, por exemplo, ou fazendo coisa nenhuma, desperdiçando oportunidade de crescimento espiritual e não se oferecem para nada. Nós temos inúmeros exemplos no bem, inúmeros exemplos de pessoas que se doam, que doam a sua energia, que doam o seu magnetismo, que doam o seu amor, sem pensar nem que estão doando. Da mesma forma que a natureza faz. Nós temos um rio, ele toma a sua água, a água do rio vai se expandindo, vai percorrendo inúmeros ambientes, vales, e a gente vê que essa água vai auxiliando, descedentando todo mundo. O rio não quer saber se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco, se é gordo, se é magro, se é criminoso, se é justo. Não, é para todos. A natureza nos dá esse exemplo. As árvores, nós cortamos as árvores, maculamos toda a sua vida, demonstrando nossas fragilidades ainda na compreensão da vida, e elas nos doam o fruto, elas nos retribuem. Elas não querem saber se o fruto vai para fulano que plantou ou para ciclano que cortou um pedaço ou quis destruí-la. Incondicionalmente, sem esperar retribuição. A verdadeira vida do cristão, ela vai ser perceptível pelos seus gestos, pelas suas atitudes, que começam na transformação íntima, pelo desenvolvimento da fé, pelo alimento espiritual que vai se dando, para que isso transborde, reverbere para o outro, para o bem da comunidade. Hoje de manhã eu assisti a uma reportagem, uma matéria daquele programa Como Será? Como Será? É um programa de um nível muito bom, apesar de a gente ter as críticas, né, a determinadas redes, mas esse programa vale a pena ver. E a matéria falava sobre partilha. Quanto é importante partilhar. E o exemplo de um condomínio
em que as pessoas começaram a se envolver para partilhar aquilo que pudessem com os outros. E um exemplo tão simples, tão fácil, ninguém precisava gastar dinheiro. Até um ambiente em que eles juntam as bicicletas, acomodam as bicicletas do condomínio. Algumas pessoas têm 2, 3 bicicletas lá encostadas, enferrujando, não sabem nem que tem. E houve uma proposta numa das assembleias para que as pessoas permitissem que essas bicicletas que não são usadas, que estão ali abandonadas mesmo, elas fossem restauradas para servir a outros. Partilha. Jesus partilhou do seu amor, do seu magnetismo, da sua luz. Jesus, olhando para tantos caídos, levantou cada um deles sem esperar nenhuma retribuição. E aqueles que por ele foram beneficiados, alguns deles foram os que o entregaram para o holocausto. Nós precisamos lembrar disso. Fazer pelo bem, pelo prazer de fazer. Houve também um vídeo que apareceu, inclusive aqui no grupo da Fraternidade. Aristóteles botou outro dia, eu acredito que muitos de vocês tenham visto por aí nas redes sociais, de um rapaz que estava na praça da alimentação de um shopping em Salvador e chegou uma criança de rua, né? Olha, a gente já diz de rua. Chegou uma criança, mas olha a adjetivação. Criança de rua. Então não é uma criança qualquer, uma criança de rua que queria comer. Ela queria um prato de comida. E pela regra do shopping, pela segregação, pelo limite do estabelecimento de quem vai ou quem não pode entrar ali, a criança ia ser colocada para fora. Quando uma das pessoas que estavam esperando o seu alimento, levantou-se um rapaz e disse: não, ele vai comer. Ele vai comer. Ele é um ser humano. Se fosse seu filho que estivesse pedindo, você não daria comida a ele, não. Ele vai comer. Eu sei que foi aquela briga, ele vai comer, ele não vai comer. E o rapaz segurou firme a sua decisão, comprou a comida, botou o menino sentado. E quando o pessoal viu que estava sendo filmado, a segurança viu que estava sendo filmada, as coisas foram amenizando, porque vocês sabem que hoje tudo vai para o mundo. E por esse motivo eles permitiram, na hora que ele terminasse de comer, ele teria de sair, a criança teria de sair. Como nós somos, como nós olhamos a superfície, como nós estamos iludidos e vivenciando situações que dizem o quanto nós somos egoístas e orgulhosos e imperfeitos. O quanto nós ainda estamos distantes da proposta de Jesus e sonhando com o reino de Deus. Este reino de Deus que foi apresentado por Jesus, a proposta, a plataforma do reino de Deus que foi apresentada por Jesus no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, está sendo esquecida. Nós continuamos a observar unicamente a superfície. Então é preciso agora retomarmos a noção de que a mão esquerda não pode ver o que dá a mão direita. Significa que nós devemos despertar a nossa consciência espiritual. Nós devemos realizar, por pouco que seja, por mínimo que seja, algo em prol do outro. Nós precisamos incluir o outro na nossa vida. O outro de casa e o outro cósmico, planetário. As máximas do Cristo nos chamam à vivência mística do primeiro mandamento e à ética do segundo. Essa ética está esquecida demais, porque só é para mim, só é para os meus, o que é bom é da gente, os outros não importam. A verdadeira caridade é a caridade desinteressada. Na questão 893, Allan Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes?
E os espíritos superiores respondem: aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. O interesse pessoal é um dos problemas mais graves que nós trazemos como imperfeição moral, porque estamos sempre vivenciando essa relação de troca. Eu só posso fazer se eu receber. Inclusive, se eu estiver pensando, se nós estivermos fazendo o bem, pensando na recompensa do céu, os espíritos respondem: é também um caso de interesse pessoal, não é caridade desinteressada. Porque a gente faz, eu vou fazer o bem e vou pensar, eu acho que do outro lado eu vou receber, porque eu fiz o bem a fulano, cicrano, beltrano, e no fim das contas, nós estamos quantificando. Eu estou ajudando 200 famílias socialmente carentes, eu estou ajudando 300 moradores de rua. Não vamos quantificar. A humanidade é enorme. Na humanidade terrena nós temos mais de 7 bilhões de pessoas. E enxergamos ações de beneficência luminosas. A própria Fraternidade Sem Fronteiras, sobre a qual Toninho fez o convite aqui para a segunda-feira lá na AME, os comentários sobre fraternidade. A Fraternidade dos Médicos Sem Fronteiras. Observa, minha gente, a criatura fazer medicina, porque, com respeito aos ausentes, mas é uma crítica mesmo. Tem gente que faz medicina só achando que vai ter dinheiro, que vai fazer sucesso, que vai aparecer. E a pessoa faz medicina e sai do Brasil, do seu cantinho, por exemplo, ou de qualquer outro país, vai para aquele fim de mundo, onde as pessoas não têm sequer água, 1 litro de água para passar um dia. E vão lá curar, vacinar e dar amor. Eles choram, eles se emocionam e eles não querem voltar. O que é que eles estão recebendo em troca? O que é que o rapaz que defendeu o menino lá no shopping recebeu em troca, em retribuição? O que é que aquele rapaz que deu lanche à criança, a quem foi perguntado se ele era Deus, o que foi que ele recebeu? Materialmente, monetariamente, nada. Mas bem-estar íntimo, de estar se sentindo útil, de estar se sentindo colaborador com Cristo. No momento dos nossos gestos de amor, sejam eles quais forem, em qualquer nível, nós estamos deixando que Deus seja visto em nós. Nós estamos deixando que Jesus seja visto em nós. E é por isso que nós precisamos entender isso. Francisco de Assis, o grande missionário do Cristo, disse: pregue o Evangelho. Caso seja necessário, utilize palavra. Quer Evangelho melhor do que chegar a alguém com sua dor, com sua depressão, com sua angústia, e alguém escutá-lo, abraçá-lo, orientá-lo, fazer um atendimento fraterno? Não necessariamente na casa espírita, porque esse ensinamento que nós trazemos daqui, ele tem de ultrapassar os limites estreitos de um templo. Nós precisamos ser esse templo em que Jesus está, esse templo em que a doação se faz presente sem nenhum interesse. Eu vou ajudar, eu vou levar essas roupas lá para um pessoal de um sítio, não sei para onde, uma mulher que tem, sabe quantos filhos? 13 filhos. E o marido foi embora. Aí a gente faz o quê? Isso é uma mulher, não sabe que existe anticoncepcional? Olha a nossa visão. Nós já começamos a julgar. Tem filho porque quer. Somos muito violentos, somos muito amargos ainda. Somos muito sem compreensão. E nós vemos uma pessoa que vai lá e faz isso. E nos manda um vídeo. E quando nós abrimos o vídeo, nós choramos de emoção. Porque a mulher disse: eu não tinha nada. Nada chega aqui. Nem o PSF direito passa por aqui. Nem o agente de saúde consegue chegar aqui. Nós vemos isso. E a pessoa não precisou botar no Instagram, sei lá onde. Nem Instagram eu tenho. Tá
bom demais, já estou lotada de coisa para ver. A pessoa dizer, eu não quero que todo mundo saiba não diga isso a ninguém, como Jesus fazia. O leproso foi curado, pediu, Senhor, me cura. E Jesus concede a possibilidade em razão do merecimento dele, e em razão do seu magnetismo de amor, da vontade no bem, do exercício luminoso de curar. E pede que o leproso não vá espalhar por aí. Não espalhe não diga a ninguém o que você fez, o que eu fiz a você não. E a gente quer o contrário. A maior autoridade moral de que temos notícia faz silêncio. Fica anônimo, enquanto nós queremos mostrar. Precisamos acordar, precisamos lembrar que o amor, ele não pode ser mensurado com contas, com números. O amor é energia. O amor é você levar, por exemplo, no seu abraço a cura. Tem uma pessoa que está aqui dentro deste ambiente que quando eu gosto muito de abraçar, mas quando eu abraço essa pessoa, eu sinto que energias diferentes chegam até mim, porque essa pessoa tem a vontade de levar a bênção, a cura, o amor. E isso a gente tem que sentir com todo mundo. Abraço cura. E não pode ser apressado não, abraço a gente tem que sentir. Tem que passar uns segundinhos assim, bem arrochadinho, para a gente pegar a energia do outro e chega, respira aliviado. E quantas são as pessoas que não têm um abraço? Quantas crianças que estão vivenciando a violência, que estão se maculando na vida, porque nunca receberam um abraço, um afago, um gesto de carinho. Os pais pela ignorância e nós que somos responsáveis, que somos comunidade que deveria pensar neles também. Nós também nem olhamos, não estamos nem aí para eles. Nós queremos abraçar o ídolo que está cantando lá no palco do Parque do Povo. Nós queremos abraçar o sacerdote famoso que vem cantar. Nós queremos fazer uma foto com aquele que está na mídia. Qual o interesse nisso? Angelina bateu uma chapa, como a gente viu no passado, com fulano de tal que é famoso, que é cantor famoso, então isso vai dar fama a ela. Lê do engano. Será que se Jesus passasse aqui agora, a gente não queria se agarrar com ele não? Se abraçar com ele não? E nem precisava, porque o magnetismo de Jesus é tão forte que ele cura sem ninguém precisar nem chegar e abraçar. Nós nos lembramos da mulher hemorroíça, que estava ali vendo aquele mestre de amor caminhando e toca suas vestes. E Jesus diz, de mim saíram virtudes. A energia de amor potente, presente nele incondicionalmente, foi lá e auxiliou a que aquela mulher se curasse. Meus irmãos, nós não podemos mais viver iludidos. Nós precisamos nos doar mais, sem esperar recompensa. Transbordar a fé que há em nós, levar esperança a quem não a tem. Porque como espíritas, pelos conhecimentos que temos, pelas instruções que nos são trazidas pela espiritualidade e que servem para toda e qualquer pessoa, não apenas na Terra, mas em todo o cosmos, nós precisamos entender que não dá mais tempo de marcar passo, que nós precisamos acelerar um pouco mais. E para nós, a bênção do bem-estar, da alegria íntima de servir, é o que vai ser o diferencial. Quando nós vemos a felicidade no outro, que ela seja a nossa felicidade. Quem realmente ama, não está pensando em que o outro a faça feliz, ou o faça feliz, mas em fazer o outro feliz. Jesus fez assim, Jesus faz assim, e tantas grandes almas fazem assim. Bezerra de Menezes, quando
desencarnou, chegando no plano espiritual, sendo recebido por Celina, secretária de Nossa Senhora, agradecendo a ele pelo bem que ele plantou, por todo aquele sacrifício de amor, sacrifício pessoal. De repente, ele escuta vozes, desejando a ele: Bezerra, doutor Bezerra, Deus o abençoe, muito obrigada, muito obrigado, todas as bênçãos para o senhor. E ele disse: Celina, que é isso? Que vozes são essas? Eu estou escutando essas vozes. E ela disse: doutor Bezerra, foram as pessoas, as inúmeras pessoas a quem o senhor auxiliou quando estava na terra e que vieram para cá antes de o senhor chegar. É bênção, gente. Doação é bênção. Tudo aquilo que nós retemos, tudo aquilo que nós guardamos, se desperdiça, deteriora, mofa, enferruja. Nós precisamos abrir, transbordar, nos desprender em afeto, em sentimento, porque caridade não é gesto material, caridade é sentimento, é atitude psíquica de nós olharmos para o nosso irmão, seja ele qual for, seja o político que está fazendo coisa errada, seja o mendigo que chega à nossa porta, olhar para ele e ver nele o espírito imortal que ele é, que necessita de amparo como todos nós necessitamos. E quando nós já temos consciência do número de coisas maravilhosas, do bem que recebemos de Deus, da vida, da espiritualidade, do nosso grande e maravilhoso Mestre Jesus, nós temos mais é que fazer. Que tudo isso transborde em amor, transborde em respeito, transborde em pensar no nosso próximo, no nosso semelhante, no nosso irmão. Para concluirmos, como diz Toninho, eu tinha 300 coisas para dizer, mas a seleção já foi feita. Em homenagem à caravana de Francisco de Assis, de quem eu sou fã número 1, como também de Francisco, esta semana eu comprei uma imagem de Francisco para mim. Eu estou apaixonada até pela imagem, uma coisa linda. Um dia eu chego lá, Francisco, daqui a umas 300 mil reencarnações. Eu gostaria de ler para vocês, se vocês permitirem, um trecho que está neste capítulo, que trata da beneficência, que é o item 11, que diz assim: caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que has de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fluirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhe fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vede que misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare, e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens deste mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis neste mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe.
só Deus o sabe. Adolfo de Argel, Bordeaux, 1861. Que esse convite de Jesus, a caridade modesta, anônima, desinteressada, a benevolência, a indulgência, o perdão, a reverberação do amor que há em nós esteja presente em todos os nossos momentos, para que nós avaliemos e reflitamos como estamos diante do muito que recebemos. Será que estamos acumulando, deixando mofar ou distribuímos para auxiliar, para descedentar com a água da vida, com a água do Evangelho, todos os nossos semelhantes necessitados também desta luz? Muito grata a todos e todas, que Jesus possa nos abençoar e amparar sempre.